Gente, então, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje eu queria fazer um vídeo aqui com vocês sobre uma ideia muito simples assim, que é a seguinte: estar só não significa se sentir só, né? Não necessariamente significa, pode significar, pode não significar, mas isso abre uma outra pergunta, que é a seguinte: quais são as nossas tecnologias, vamos dizer assim, subjetivas e culturais e da nossa história, do mundo, da sua vida, da minha? Como é que a gente faz? Quais são os métodos? Quais são as saídas? Quais são as estratégias que a gente encontra para não se sentir só? Para se sentir bem, mesmo estando só. Esse vídeo é sobre isso, acho que ele é muito, muito importante para muita gente. Então vamos tentar enfrentar esse assunto hoje. Vamos lá, nessa. Então, antes de começar o vídeo, de fato, eu quero te convidar para conhecer o percurso da autoescrita. A autoescrita é um processo de pesquisa sobre si mesmo que se utiliza da neurociência afetiva, da psicanálise e da narrativa. E a gente faz esse trabalho aqui nesse canal, com 5 vídeos que são aulas e com uma live todos os sábados comigo para tirar as dúvidas das técnicas, das práticas que você aprende nesses vídeos, tá? Vou botar aqui o link para você olhar, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E, de verdade, eu acho que é um bom caminho para a gente conseguir se entender melhor e conseguir achar melhores saídas. Então vai lá e a gente se encontra na live no sábado, beleza? Dá uma olhada lá, sério. Vamos nessa, então. No domingo passado, não sei mais quando foi, domingo passado, eu fiz uma live com a Flor a partir de uma frase da música da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer, ninguém vai sofrer sozinho. Saca essa música? Eu não conhecia, mas fiquei conhecendo assim. E muito embora eu concorde com a ideia de que todo mundo vai sofrer, eu não concordo com a derivação de que ninguém vai sofrer sozinho, né? Eu não acho que uma coisa implica na outra, por assim dizer, né? Eu acho que é um fato que todo mundo vai sofrer, mas eu acho que muita gente sofre sozinha, entendeu? Eu acho que talvez todo mundo sofra sozinho. Potencialmente isso pode acontecer no mundo, todo mundo sofrendo sozinho, por algumas razões. É sobre isso que a gente vai falar hoje, para tentar entender por que a gente acaba sofrendo sozinho e se tem saídas melhores para isso do que as que a gente está dando até agora. O sofrimento, no último vídeo aqui a gente falou sobre isso, sobre o sofrimento, né? Sobre como o sofrimento faz parte da vida e ele é fundamental na vida. Se eu lembrar, vou botar aqui, mas se não é o último vídeo aqui do canal. E a gente então vai encontrando soluções, respostas para a nossa solidão, né? Para o nosso sofrimento, para a nossa solidão. Essas duas coisas estão intimamente conectadas muitas vezes, né? O estar só, o se sentir só e o sofrimento, né? Tantas e tantas vezes, né? Assim, eu me sinto só e eu sofro por isso, ou eu sofro e não consigo comunicar isso a ninguém, não consigo partilhar isso com ninguém. Isso já é parte da resposta que a gente vai encontrar aqui hoje, a possibilidade de partilha do seu sofrimento. A gente, na nossa experiência de solidão, a gente encontrou algumas respostas ao longo da história para enfrentar a experiência de estar só no mundo, né? Essencialmente hoje, no nosso mundo de hoje, me fala o que você acha, mas me parece que a gente vislumbra 2 respostas assim muito automáticas para o se sentir só no mundo. Uma é a lógica do sucesso, do ser bem sucedido, né? Seja aí eu estou pensando aí nos campos do trabalho, da escola, trabalho, dinheiro, essas coisas assim, né? Eu sou bem sucedido nesse campo profissional, que às vezes é escola, faculdade, tal e tal. Então eu consigo ser reconhecido nesse campo assim, né? E do outro lado o amor, né? E essas são, pelo menos o que eu recebo aqui, tanto nos meus atendimentos quanto nos textos que eu recebo, assim, as vibrações mais fortes vão para aí, assim, né? Então, para me sentir menos só, eu tenho que ter sucesso e eu tenho que ser amado, né? Eu tenho que encontrar o amor. E aí estou falando do amor romântico mesmo, assim, não estou falando de amor lato sensu, estou falando do amor romântico. E essas 2 perspectivas, elas apontam para muitos problemas, né? Obviamente. Pensa bem. Para ter sucesso no trabalho, você depende de uma série de outras variáveis, né? Uma sequência de variáveis que tem a ver com a ordem do mundo, assim, né? Com, sei lá, o desemprego no Brasil, né? Com o neoliberalismo, com sei lá o quê, com muitas coisas, né? E para encontrar o amor romântico, você depende, obviamente, de muitas variáveis. Então, muitas e muitas vezes, a gente fica preso nessa espécie de binômio, assim, né? Sucesso e amor, né? Ou sucesso no amor também, né? Mas então, trabalho e amor. E que é até uma coisa colocada pelo Freud já lá atrás, né? Ele fala amar e trabalhar, né? Como saídas para as nossas frustrações, para o nosso sofrimento. E eu fico muito pensando sobre isso, né? Inclusive, eu fico pensando sobre isso no que se refere à função deste canal aqui, né? Porque eu acho que tem uma outra saída muito forte,
que é a noção de pertencimento, né? De construção de uma noção de pertencimento, de compreensão pelo outro, né? Então, de que alguém me compreende, né? E essa é uma função largamente ocupada, tanto pelos campos terapêuticos, né? Assim, de ter uma escuta de alguém que está ali tentando te entender, quanto pelos campos artísticos. Eu me sinto compreendido por essa obra e também pela amizade, pelas amizades, né? E são três coisas assim que eu já estou falando aqui pensando, mas isso não é tão legal quanto o amor, né? O amor assim é que é a parada e tal e tal. E eu entendo. Mas eu acho que justamente essa impressão de que a nossa realização vai vir do amor aprisiona a gente de um jeito muito, muito perverso, assim, muito terrível, sabe? Porque a gente passa a ser dependente de alguma outra coisa e refém, muitas vezes, de alguma outra coisa. Então, eu fico pensando aqui nesse canal, como é que a gente faz para construir pertencimento? E várias vezes, e a ideia de compreensão, né? De que você é compreendido e assim você não está totalmente sozinho, de que tem alguém que passa pelas mesmas dores, os mesmos sofrimentos que você. Várias vezes, quando eu venho fazer um vídeo aqui, uma coisa que eu penso é assim, como é que eu faço para que essa dor de alguém que parece totalmente isolada, circunscrita àquela vida dela e que faz ela se sentir totalmente alienígena, alheia, isolada no mundo, como é que eu faço para que essa dor seja assim mais ou menos partilhada e para que você tenha a impressão aí de que tem alguém que talvez te entenda assim, tanto no sentido de compreensão quanto no sentido de identificação, do tipo, já passei por isso, ele também passa por isso, tem mais alguém que passa por isso, né? Então, tem aí já de cara dois dispositivos, um da compreensão, de tentar compreender, e o outro da identificação, entende? São duas máquinas muito, muito importantes que a gente abandona, assim, facilmente na vida em busca do sucesso e do amor, né? Eu quero sucesso, eu quero amor, mas a gente para de trabalhar os campos da compreensão, né? Da compreensão. E isso envolve duas coisas que são muito chatas de fazer, que a gente detesta fazer, que tem tudo a ver com a autoescrita, assim, tem tudo a ver com o nosso trabalho na autoescrita. Uma é o aprendizado muito importante da tradução dos seus afetos, a compreensão dos seus afetos, né? A compreensão dos seus afetos, o entendimento dos seus afetos, o entendimento do que você sente, como você sente e por que você sente, em que situação, em qual situação. A compreensão desses afetos e a possibilidade de traduzir esses afetos em palavras, né? E depois de comunicar isso a alguém. Né? O trabalho que isso dá, o trabalho enorme que isso dá tantas vezes, conseguir comunicar os seus afetos a alguém. De falar, olha só, essa pessoa não tem que, por definição, me compreender. Para que eu seja compreendido, eu vou ter que fazer um trabalho. Isso é muito frustrante várias vezes, porque a gente queria, em última análise, que fosse automático, que alguém nos compreendesse só por a gente existir, né? Então, essa pessoa me entende porque eu sou o centro do universo, né? E isso bate, né? Entende isso? A minha mãe tem que me entender. Como é que ela não me entende? Eu lembro, quando era criança, de eu me debater, assim, vocês não me entendem, olha o que vocês estão fazendo comigo. Chorar olhando o espelho, assim, né? Fazendo uma coisa terrível. Enfim, cenas e mais cenas, de muito sofrimento, mas cenas. E então esse é um lado, assim, essa dor, essa marca, esse machucado narcísico de você ter que fazer um trabalho de se comunicar, de você ter que fazer um trabalho de expressar as suas faltas, de você ter que fazer um trabalho de expressar as suas dores, as suas necessidades, entende? Isso dá trabalho. E por um outro lado, diretamente colado a isso, tem um outro lado dessa mesma moeda, que é o trabalho de compreensão do outro, né? De ouvir o outro, de entender que você não é a única coisa que existe no mundo, que existe um outro, seja esse outro imediato aí que está aí te dizendo, mas eu não me sinto assim, eu queria uma outra coisa dessa relação, eu queria uma outra coisa desse encontro, né? Eu queria uma outra coisa disso aqui que estamos vivendo, né? Então, esse outro que é o outro que é o objeto da sua necessidade, mas também o outro, assim, de ouvir, por exemplo, me ouvir aqui falando, esse cara tá falando uma coisa, o que será que ele tá querendo dizer? Ou então quem me escreve, né? Ou então quem me escreve, quem eu atendo é óbvio, eu tô ali em serviço de fazer isso, tô ali para isso, para tentar compreender. Mas quem me escreve é uma chance que eu tenho de tentar compreender uma outra experiência, né? Eu falo, mas eu vou tentar ouvir. Por que eu vou tentar ouvir? Veja bem, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou uma boa pessoa e porque eu quero o bem da humanidade. Não, eu vou tentar de fato ouvir porque talvez eu compreenda coisas que eu ainda não compreendo. Entende? E fazendo isso, percebendo a dor dos outros, entendendo o sofrimento, o conflito dos outros, talvez eu me sinta menos só. Então, nesse sentido, a escuta não é altruísta, não é por bondade, não é por nada disso. Você escuta porque é inteligente escutar para se sentir menos só. Quanto mais você é capaz de ouvir a dor dos outros, mais chance você tem de se sentir menos só. Me fala aí se dá para entender isso, porque parece assim muito contra-intuitivo. Então, eu vou ouvir para que eu me sinta menos só? Não é que eu tenho que falar e ser ouvido para me sentir menos só? Também. Tem que aprender a falar.
Tem que aprender a comunicar as suas coisas, como uma criança que tem que aprender a comunicar as suas coisas. E não falar, como é que se debater, falar, como é que essa minha mãe não me entende, né? Mas você também tem que aprender a ouvir. Para falar, ah, tá, então tem essa outra pessoa que sente isso também. Porque aí os campos de compreensão vão gerando campos de identificação. Então eu me identifico com essa pessoa, eu me identifico com essa dor, eu me identifico com essa personagem, eu me identifico com essa história, né? Eu consigo entender, não é porque é igual a mim, não é sobre isso, é porque você consegue compreender a dor do outro, né? E aí aos poucos, mesmo que a história não seja idêntica à sua, que é o mal que a gente vive nas redes, né? Toda hora a gente escreve, esse sou eu sou fulano de tal, eu sou igual, não é sobre isso, você não é igual a ninguém, você é igual a você e olhe lá, né? Assim, mais ou menos ainda assim, mas você experimenta algo próximo àquela dor, porque os afetos são os básicos, são os mesmos, né? Como a gente sempre fala aqui, os afetos básicos são os mesmos. Então, se você não viu esse vídeo, aliás, se você não viu esse vídeo dos afetos fundamentais, vai ver, tá aí embaixo. Os 7 afetos fundamentais são partilhados por todos nós. Mas como é que a gente experimenta eles na vida, como é que eles se montam na vida, é muito variável. Mas é fato que se você consegue perceber a dor do outro, é lógico que você se sente menos só. E para isso você não precisa da mensagem voltando, daquele date no sábado, não é sobre isso. É sobre se compreender como parte de uma coisa maior, que é a humanidade, que é a existência humana. Aí você fala, caramba, então esse troço que eu estou vivendo aqui no meu quarto fechado, escuro, estranho, úmido, não é só meu. Ele é partilhado, ele já foi vivenciado por um cara lá no século XVII. Que coisa louca, né? Ou por aquele cara numa outra cidade, num outro lugar. E assim a gente vai abrindo campos de comunicação, campos de partilha, campos de entendimento, campos de menos solidão, né? Estar só não implica assim se sentir só. Estar só quer dizer que estou só com o meu contorno aqui, né? Sem ninguém colado a mim agora, sem ninguém me dando essa resposta automática de que eu existo, porque é disso que se trata, né? Eu preciso de alguém o tempo todo para saber que eu estou aqui. Mas se você consegue compreender que a sua dor, que a sua experiência humana, ela é partilhada, talvez você precise menos desse alguém diretamente ali olhando para você, falando, eu tô te vendo, tá? Eu tô te vendo, tá? Porque você entende que a sua experiência é uma experiência humana e ela foi partilhada por bilhões de pessoas, entendeu? Isso é muito difícil de fazer, parece fácil, mas não é fácil, porque isso passa por um processo de entender que você não é o centro do mundo e se retirar de uma situação de protesto, de falar, eu tenho que ser o centro, eu não tenho que ouvir ninguém. As pessoas é que têm que me ouvir, sem nem que eu precise dizer. Eu não preciso nem dizer, elas têm que me ouvir porque eu sou eu. Elas não têm que me ouvir porque eu me esforço, né? Porque eu fiz um trabalho para que elas compreendam. É porque eu sou eu. Né? É essa retirada dessa frustração muito narcísica que a gente carrega, assim, para o entendimento de que vai haver um trabalho de comunicação e de partilha. E aí você tem alguma chance. E aí você tem alguma chance de se sentir menos só. Sempre que eu faço um vídeo aqui, eu penso nisso. Eu falo, bom, será que eu fiz alguém se sentir menos só? É uma das coisas para mim. Assim, será que eu consegui conectar coisas que fizeram assim, essas conexões, fizeram essa pessoa se sentir assim, ah tá, faz algum sentido esse trem, faz algum sentido esse negócio que eu estou vivendo, sabe? Isso é fundamental. É um trabalho que a gente faz, mas não é um trabalho porque a gente é legal. Veja bem, é um trabalho para se sentir menos só. É a linguagem nesse sentido, uma construção, não é assim automático, não é espontâneo, é uma construção de um processo de se sentir menos só no mundo, entendeu? A construção da linguagem, a construção da partilha, sabe? E para você conseguir comunicar coisas, a gente vai retornar à pergunta que é a pergunta fundamental da autoescrita, sempre, né? Que é assim, para que você consiga comunicar seus conteúdos, você precisa tentar entender seus conteúdos, você precisa se perguntar como é que eu me sinto quando isso acontece, como eu me sinto quando, e aí você vai tentar partilhar. E para isso você precisa se perguntar, entendeu? E tentar se entender, sacou? Nesse sentido, tentar se olhar. E mais do que eu queria um namorado, eu queria um sei lá o quê, eu queria o sucesso e tal, você vai conseguir falar, olha, eu me sinto assim, como é que você se sente? Veja, como é que você se sente? O outro aí, qualquer outro que seja. Eu me sinto assim, vamos ver como é que o outro se sente. Eu vou ler aqui um negócio para tentar entender. E aí você vai aos poucos, começando a conseguir responder uma pergunta que não é fixa, que é sempre fluida, sempre em fluxo, que é quem sou eu? Quem sou eu? E você é como eu me sinto quando? Naquela hora. E aí você vira uma outra coisa. Você deixa de ser aquele e vira uma outra coisa, porque você passa a sentir uma outra coisa. Como eu me sinto quando? Naquela outra hora. E assim você vai se compreendendo e aprendendo a partilhar os seus conteúdos. Sem isso, a gente não consegue se sentir menos só, entendeu? Na minha opinião. Bom, era isso por hoje. O que vocês acham? Faz algum sentido por aí? Me digam. E a gente se vê na live no sábado, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.